Fala galera, mais uma análise pré-jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo, nas últimas 10 rodadas o Palmeiras fez 4 jogos em casa. Vitórias contra Cruzeiro, Goiás e Vasco por 1-0 e derrota para o Santos por 2-1, 75% de aproveitamento. Já o Atlético Mineiro jogando fora de casa também fez 4 jogos nas últimas 10 rodadas. Vitória contra o São Paulo, derrota para o Vasco, empate com o Atlético Paranaense e vitória sobre o Internacional, 58% de aproveitamento. Agora a gente vai olhar aqui algumas estatísticas de cada uma dessas duas equipes nesses jogos aí. Começando pelo Palmeiras, o Palmeiras teve 61% de posse de bola contra 39% em média dos seus adversários. Uma posse de bola aqui alta para o Palmeiras como mandante. Olhando para algumas estatísticas relacionadas à criação, o Palmeiras teve em média 13,2 passes decisivos por jogo e os seus adversários 7,5. Passes decisivos são passes que possibilitam um chute a gol ou então uma assistência para gol, né, que são as pré-assistências. Então o Palmeiras foi bem nesse quesito, com um número aqui de médio para alto. Em termos de expectativa de assistências, 1,13 para o Palmeiras e 0,39 para os seus adversários. E a ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade dos times de colocarem seus jogadores em condição de finalização. Não necessariamente eles conseguiram finalizar e se finalizaram, não necessariamente marcaram o gol. Mas a ideia da expectativa de assistências é medir essa capacidade do time levar a bola até regiões do campo mais favoráveis à finalização. Então o Palmeiras superando em média seus adversários, apesar de que esse valor aqui de 1,13 para um mandante é um número mediano. Olhando agora para algumas estatísticas relacionadas às finalizações, o Palmeiras em média deu 17,2 chutes a gol contra 9,2 dos seus adversários. Mas olhar apenas a quantidade de chutes não fala muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades e dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas, a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A ideia da expectativa de gols é justamente analisar a qualidade da oportunidade de um chute. Então, por exemplo, um chute do meio de campo tem uma expectativa de gol menor do que um chute da marca do pênalti. É mais difícil marcar um gol lá do meio de campo do que de dentro da área. Já a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade do chute. Então, por exemplo, um chute que vai no ângulo e um chute que vai no meio do gol tem uma expectativa diferente de gol porque é mais fácil do goleiro defender um chute que vai no meio. Então, considerando a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era do Palmeiras ter marcado em torno de 1,3 gols por jogo e os seus adversários 0,65. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes na análise, a expectativa do Palmeiras sobe para 1,49 gols por jogo e dos seus adversários sobe para 0,9. E em termos de gols efetivamente marcados, o Palmeiras marcou em média 1 gol por jogo e os seus adversários 0,5. Então a gente vê aqui que, no geral, em todas essas estatísticas aqui, o Palmeiras superou os seus adversários e isso se reflete aqui no bom desempenho, né? 75% de aproveitamento nesses últimos jogos. Agora vamos olhar os números do Atlético Mineiro. Em média, os adversários do Atlético Mineiro tiveram 56% de posse de bola nesses jogos e o Atlético com 44%. Em termos de passes decisivos, 12,8 para os adversários e 5,8 para o Atlético Mineiro. Em termos de expectativa de assistências, 1,23 para os adversários e 0,81 para o Atlético Mineiro. Apesar desse número de 0,81 ser um número relativamente alto para visitantes, em termos de criação aqui, o Atlético Mineiro foi superado pelos adversários em média aí nesses dois quesitos, tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências. Olhando agora para as finalizações, os adversários deram em média 18,2 chutes a gol contra 8,8 do Atlético Mineiro. Considerando a qualidade das oportunidades, a expectativa de 1,5 gols em média para os adversários e 1,12 para o Atlético Mineiro, mas quando a gente coloca a qualidade das oportunidades na análise, os números aqui mudam, né? 1,15 para os adversários, então tem uma redução da expectativa de gols. Já para o Atlético Mineiro, há um aumento aqui para 1,63. Então, o Atlético Mineiro conseguiu aí, em média, boas finalizações nessas partidas. Em termos de gols efetivamente marcados,
Em média, o Atlético Mineiro sofreu meio gol por jogo e marcou 1,25 gols. Então, apesar da menor posse de bola e das estatísticas piores aqui na parte de criação e também menos chutes a gol, o Atlético Mineiro conseguiu oportunidades com maior qualidade, deu chutes melhores, né, em média, nesses jogos e também conseguiu marcar mais gols em média do que os seus adversários. E partindo para o final da nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para o jogo. Lembrando que aqui eu não tenho a intenção de recomendar nem incentivar apostas. A ideia aqui é a gente, com base nos números, ter uma ideia de como que o desempenho do Palmeiras e do Atlético Mineiro nesses jogos recentes pode refletir nessa partida entre as duas equipes. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil jogos entre Palmeiras e Atlético Mineiro, num caso, considerando a expectativa de gols desses dois times e dos adversários deles nesses jogos, e também, no segundo momento, a expectativa de gols pós-chute. Né? Então eu incluí a qualidade das finalizações dentro da análise. Então, para esse primeiro caso aqui, considerando a qualidade das oportunidades que o Palmeiras teve nos seus jogos e que cedeu para os seus adversários, e também a expectativa de gols que o Atlético Mineiro teve nos seus jogos e que cedeu para os seus adversários, misturando tudo isso e fazendo essa simulação de 10 mil partidas, em 50% das vezes o Palmeiras venceu, 27% de empates e 22% de vitórias do Atlético Mineiro. O número aqui não fecha 100% por uma questão de arredondamento apenas aqui na hora de trazer para a apresentação. Os resultados mais frequentes foram 1-1, 14% das vezes, 1-0 para o Palmeiras e 2-0 para o Palmeiras, e também aqui 2-1 para o Palmeiras com 10% das ocorrências. Mas quando a gente coloca a qualidade dos chutes na análise, o cenário aqui muda um pouco. Aí já há muito mais equilíbrio entre as duas equipes. 37% de vitórias do Palmeiras, 27% de empates e 35% de vitórias do Atlético Mineiro. Os resultados mais frequentes aqui, empate por 1-1 e depois vitória por 2-1 do Palmeiras e vitória por 1-0 do Atlético Mineiro. Então a gente chegou aqui ao final de mais uma análise pré-jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Espero que vocês tenham gostado da análise. E fica o pedido aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário sobre a análise, sobre o que vocês esperam do jogo, deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas. E fica o meu tchau!